Graça e paz, queridos, na bênção. Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor que está em Jeremias 33, versículo 3, um texto bastante conhecido, mas eu queria ler numa versão chamada na NTLH, que fala assim: E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. É comum nós ouvirmos numa tradução, por exemplo, na NVI, esse versículo que fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse texto é bastante conhecido, é o mesmo texto de Jeremias 33, versículo 3. Queridos, não se falar desse texto me fez lembrar de Davi. Davi foi um homem um homem de Deus, né? Mas no início, no começo, não foi fácil. Eu queria mostrar para vocês, separei alguns versículos aqui, que ele enfrentou no início, né? Nós sabemos Davi hoje, a fama de Davi hoje, mas eu queria mostrar para vocês alguns versículos acerca de que falava contra Davi, né? E que não foi fácil no início de carreira, né? Eu queria ler com os irmãos em 1 Samuel, versículo 16, versículo 11. Eu queria citar alguns versículos aqui que fala de confronto que ele teve com, né, de visão, né, de uma visão que eles tiveram acerca de Davi, sendo pai, irmãos, liderança, inimigos, né? E eu queria citar. Então você vê que não foi fácil para Davi, eu queria citar os irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, fala assim: E perguntou a Jessé. Quem perguntou? Samuel. Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. E, queridos, a gente vê uma certa indiferença paterna, né? O porquê? Porque quando um profeta chegava em uma cidade ou em uma casa, era como se fosse um presidente chegando a uma cidade pequena, né? Todo mundo queria ver, era um grau de grande importância quando o profeta chegava. Você observa isso no versículo 16, no capítulo 16, versículo 4 e 5. Olha o que a palavra fala. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo, né? E perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. A palavra diz que ele convidou Jessé e os seus filhos para se purificassem para ir oferecer o sacrifício. Por que não levou Davi? Então Davi estava no campo, né, como a palavra diz, cuidando das ovelhas. Então você observa que eles estavam ali, Jessé tinha simplesmente convidado Abinadab, Simeia, né, os seus filhos, né, de guerra para ser possivelmente ungido por Samuel, mas não eram os escolhidos, né? Então, por que não chamar Davi, né? Porque você, quando vê um homem de Deus na sua casa, né, você quer que o homem de Deus abençoe a sua família, os seus familiares, os seus filhos, né? Você deseja isso, que ele dê uma palavra, né, e ore pelos seus filhos. Por que Davi não ali, né, na presença? Vamos ver outra indiferença, outra visão que os seus irmãos tinham de Davi, que está justamente em 1 Samuel 17, 28, Eliabe, né? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: O que é que você está fazendo aqui?
Quem é que está tomando conta de suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Você está vendo como é que enxergam os seus próprios, a sua própria família, os seus próprios irmãos, né? A gente tem até uma vontade de ser unido, de estar juntos, né? Preparado para o que der, o que vier, mas infelizmente somos enxergados com maus olhos, até pela nossa própria família, pelos nossos irmãos, né? Agora, eu queria para você ver a visão, como enxergava também a autoridade daquele país, a liderança de Davi, que é o rei Saul, que está em 17, capítulo 17, versículo 33. Olha o que Saul pensava ou enxergou em Davi. Ele fala assim no versículo 33, capítulo 17, versículo 33. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Querido, irmãos, como é que levanta, como é que você incentiva alguém para frente dessa forma? Eu tenho mostrado para vocês qual era a visão do pai, a visão dos irmãos e da liderança. Isso é motivo para desanimar qualquer um, né? E para piorar a situação, né, a gente não esperava o contrário. No capítulo 17, versículo 43 e 44, olha a visão do inimigo, a visão que é normal. A visão do inimigo, né, que era Golias, no capítulo 17, 43 e 44, olha o que fala. Aí disse a Davi, quem disse? Golias, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Queridos, é comum isso de algum inimigo, mas um inimigo igual a Davi, igual a Golias, é diferente. É diferente. Porque no capítulo 17, versículo 4, descreve Davi. E eu queria que você ouvisse a descrição de quem era Golias, né? Golias. A palavra fala assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Então não era um inimigo qualquer, era o inimigo. Um camarada, não era 2 metros, um camarada de quase 3 metros, né? Como a lança dele era enorme, muito grossa e pesada, né? Uns 7 quilos, só a ponta grossa. Então, ele tinha esse inimigo. Era comum, né, o inimigo falar qualquer coisa da gente. Agora, ter essa indiferença paterna, ter essa diferença entre os irmãos, familiar ali, a liderança a olhar com outros olhos, aí é desanimador. É muito desanimador. Você viu o currículo de Golias? Você viu a potência do seu inimigo? Né? Mas olha o currículo de Davi. Capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18, olha a qualidade, o currículo de Davi. Fala, um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é um bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Queridos, esse é um diferencial importantíssimo. Independente do seu físico, independente da sua pessoa,
O que vai diferenciar você de qualquer inimigo estrategista com um físico igual o de Golias aqui de 3 metros, algo absurdo, é se Deus está com você. Se Deus está com você, eu não estou falando que vai ser fácil, mas o importante é aonde Deus vai te levar. De acordo com como você vai se entregando para Deus, Deus vai te dando vitórias. Deus vai te diferenciando dos demais. Era nos nossos dias comuns, hoje, o que domina o ser humano nos dias de hoje é a depressão, né? A depressão tem dominado, é o mal desse século. Imagine uma pessoa com essa indiferença familiar paterna, com a indiferença com seus irmãos, como a autoridade, a liderança dele, né, enxergava, né, como o seu inimigo enxerga, o que não ia tornar essa pessoa? Essa pessoa seria mais que depressivo, mas ele tinha um diferencial que era o temor a Deus. Deus era com ele. Queridos, Deus foi tanto com Davi que ele não enxergou essas coisinhas, nem de forma como seu pai o enxergava, nem de forma como seus irmãos o enxergavam, nem de forma como a liderança o enxergava e, muito mais ainda, nem de forma como o inimigo o enxergava. Ele continuou temendo ao Senhor. E o Senhor tornou Davi algo que até nos dias de hoje é uma referência de homem de Deus para nós. É uma referência de um bom músico. É uma referência de um bom rei. É um referencial de homem de Deus. O povo, quando orava, lembrava a Deus acerca das promessas que tinha feito a Davi e sua descendência. Os profetas, quando você lê a Bíblia, eles oram a Deus e exalta por ter usado a vida de Davi para tornar Israel importante. Você está me entendendo? O segredo de tudo é nós temermos a Deus. O segredo de tudo é nós confiarmos no Senhor. Porque as pessoas, independente do grau, né, seja um amigo, seja um parente, seja mãe, pai, eles enxergam em mim uma coisa, mas o importante é como Deus enxerga, é o que Deus fala de mim, é o que Deus tem para mim. Os planos dos homens, os planos do seu chefe para você pode ser alguma coisa, mas o plano de Deus para você. Por isso que nós temos que confiar nele, porque quem tem palavra de vida eterna é o Senhor. Quando eu li aos irmãos Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele fala assim, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Você observa esse versículo, ele cola, né? Ele responde às conquistas de Davi. Davi foi um dos homens mais temido pelas nações em volta de Israel, né? Por quê? Porque você vê salmos de Davi fantásticos, né? Que é um dicionário celestial, né? É uma referência. Pessoas, até nos dias de hoje, quando a pessoa está começando na igreja e não sabe orar, os nossos líderes pedem para nós lermos salmo, porque lá estão as melhores orações, palavras, né, de entrega, uma orações sincera, né? Davi, homem de Deus. Por quê? Porque Deus, quando ele clamava a Deus, Deus respondia e contava coisas misteriosas e maravilhosas que outras pessoas não conheciam. E Davi passou a conhecer. Por quê? Porque Deus revelava a ele. Queridos, nós temos estatura, nós temos, né, um status na sociedade, mas isso não vale nada se nós não temermos ao Senhor. O Senhor é a nossa garantia de vitória. Talvez o maior gigante que nós temos tido ultimamente é o coronavírus, né?
E não está sendo fácil, é uma pandemia. Mas Deus, mas isso não vai me enfraquecer. Eu vou continuar clamando ao Senhor e peço a você que continue clamando ao Senhor. Que o Senhor, nós vamos vencer o medo, tanto nosso quanto das pessoas, fazendo com que as pessoas vençam os seus medos aí fora, porque tem pessoas desesperadas. Queridos, tema a Deus e Ele mostrará a vitória, Ele dará a vitória a você, principalmente dará a vitória, você terá júbilo, você terá alegria em confiar no Senhor. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas o Senhor te dará a vitória acima de tudo. Amém, queridos? Fica com essa palavra. Continue crendo e temendo ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus continue te abençoando. Até a próxima.